bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. Diz: Vinde a Cristo os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o deseja revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar, prestem bem atenção aqui, tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Nossa, quando eu ouvi, gente, esta palavra, às vezes a gente lê ali, né, uma palavrinha, um detalhe, aonde fala aqui, tomai vosso lugar em minha canga. Você sabe o que significa canga? A canga, gente, não é aquele pano não que as mulheres costumam colocar em cima para se deitar na areia da praia, não. A canga aqui, antigamente, antes de ter, né, os tratores, as máquinas agrícolas de plantio, né, era uma canga. Ficavam os dois bois aqui e por cima deles tinha um lugarzinho assim, fazia a voltinha, 2 lugares. Era de madeira, passava por cima dos dois. Lembra quando Elias chamou Eliseu? Ele disse, né, o que o Eliseu fez? Ele queimou a canga e matou os bois. Por quê? Ele fez um assado ali, né, com os bois, para ele não voltar mais para aquela vida ali, para viver aquilo que Deus havia chamado ele para ser um profeta. Então aqui, quando Jesus ele fala da canga, para você entender, ele está aqui e nós precisamos estar junto com ele na canga dele. Como é que os 2 bois andam? Um do lado do outro, para poder lavrar a terra, para poder fazer o trabalho. E é assim, se nós não estivermos aqui, lado a lado com Jesus, o nosso fardo ele não vai se tornar leve. Eu preciso estar aqui lado a lado com ele, não posso estar acima nem abaixo, é do lado, juntinho dele. Porque muitas vezes quando a pessoa ela está com o ego inflado, ela se acha superior, ela acha que ela não precisa de Deus, ela carrega um fardo enorme, pesado, é um jugo terrível, né? E aqui, quando nós estamos na mesma canga com Cristo, do ladinho dele, caminhando junto com ele, porque um boi não vai para a direita e nem o outro para a esquerda, eles vão juntos, eles vão andando. E Jesus ele disse aqui, tomai vosso lugar em minha canga. Ou seja, nós temos um lugar ali junto com ele. Nós não andamos sozinhos. Ele quer que nós andamos lado a lado com ele, conectados com ele. Assim, olha o que ele disse, tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, aprendendo com ele todos os dias. Aprenda com ele, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Quando nós andamos, gente, lado a lado com Cristo, as coisas são mais fáceis. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Nós só vamos ter o bom ânimo se nós andarmos lado a lado com o Senhor. Senão, não tem como. Em qual canga você está?
É uma pergunta para mim e para você. Você está na canga da dúvida, da incredulidade, da idolatria, da imoralidade, da falsidade, da mentira, do engano, da feitiçaria? Em que canga você está preso? Em que canga você está? Com quem você está? Ou você está na canga de Cristo ou você está na canga do capeta, escravizado por Satanás, sabia? E vinde, Jesus diz, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Gente, é uma escolha ir até Ele. Ele não vai vir assim, se nós não quisermos. Quando Pedro, o mar estava ali, né? Revolto, aquela tempestade. Aí Jesus viu que eles estavam sendo sucumbidos ali pelo mar. Ele foi indo sobre as águas porque não ia dar tempo de Jesus pegar um barco, enfrentar ali e chegar até eles, né? Mas Jesus foi andando. Quando Pedro viu Jesus, ele disse o quê? Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Jesus disse, vem, Pedro. Pedro colocou o pé e começou a andar sobre as águas. Pedro afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele sentiu o vento, ele olhou para o chão, ele viu a água, ele começou a afundar. Quando nós não dividimos a mesma canga com Jesus, nós corremos o risco de afundar. Nós corremos o risco de esmorecer na nossa fé. Nós corremos o risco de Satanás colocar dúvida na nossa mente, de colocar dúvida no nosso coração. E aqui, gente, o vinde a mim é todos os dias. Vinde a mim. Não é porque eu aceitei Jesus há muitos anos atrás, que apesar disso que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Ou ela foi uma vez só. Senhor, troca o fardo comigo. Isso é todos os dias, gente. Vinde é ir todos os dias, é em oração, é em consagração, é dizer, Senhor, troca o fardo, me ajuda, porque a situação é essa, Pai. Me socorre. Por que você acha que Davi disse, levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e de mais ninguém. Vinde a mim. É todos os dias, gente. É diário. Porque se a gente não for até Jesus, o peso vai ser grande. E se nós estivermos longe de Jesus, o peso é maior ainda. Então volte. Vá aos pés da cruz todos os dias. Vinde a mim. Você está indo aonde? A quem você está recorrendo? Então recorra a Cristo. A palavra diz que só existe um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Não tem mais ninguém. Não tem. Eu, antes de me converter, gente, eu também era idólatra. Só que depois que eu entendi que ninguém faz mediação, só Jesus. Por que nós oramos em nome de Jesus? Pai, eu entro em tua santa e amada presença. Porque é em nome de Jesus que nós somos conectados com o Pai. É através de Cristo, através da aliança de Jesus. Através da aliança. Tem aquele louvor que diz, eu escolho Cristo todo dia, já morri a minha vida e hoje eu vivo a vida de Deus. E isso é todos os dias, gente. Eu escolho Cristo todos os dias. Eu tenho que ir até Ele todos os dias. Porque eu preciso andar lado a lado com Ele, estar na mesma canga que Ele, para que o meu fardo seja leve. Eu preciso andar com Ele para que Ele carregue. Nós precisamos, gente, tirar a bagagem, aquilo que pesa, aquilo que está nos impedindo de passar pela porta estreita. Nós precisamos nos desprender de crenças limitantes.
Nós precisamos, gente, nos desprender da idolatria, da feitiçaria. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Nós precisamos ter o vocabulário dos céus, ter a ótica de Deus, ver com os olhos dele. Como um dia ele nos viu no pecado, mas ele olhou para nós, ele fez planos. Nós precisamos ver com a ótica do céu, porque se a gente continuar olhando com os nossos olhos naturais, nós vamos só enxergar defeitos. Nós vamos começar a julgar, e a palavra diz: não podemos julgar o outro, porque com a mesma medida que eu medir, vai ser medido para mim, e qualquer palavra que eu disser de alguém em juízo, eu vou prestar contas ao Senhor. Então eu não posso julgar. Eu preciso olhar para aquela pessoa. Se eu olhar com os olhos naturais, eu vou dizer: não, essa pessoa aí não foi muito com a cara dela. Ela não é simpática, ela não é assim, ela não é assado. Mas se eu olhar com a ótica dos céus, eu vou olhar para aquela pessoa e eu vou dizer: nossa, de repente ela está triste por algo que ela passou, algo que ela viveu. Eu não sei como é que foi a infância dela, de repente foi uma infância difícil. De repente ela não tinha o pai, ela não teve a mãe, ela passou algum trauma, ela sofreu algo. Nós precisamos olhar assim, olhar para as pessoas como da mesma forma como Deus nos vê. Orar, abençoar, dizer: Senhor, que alegria chegue a esse coração. Que o Senhor possa inundar esta vida, Pai. Que o Senhor possa, essa pessoa possa dividir o jugo, possa estar debaixo da mesma canga que o Senhor, dividindo ela. Para que o Senhor possa tornar o jugo, o fardo dessa pessoa leve. Porque nós, gente, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Mas nós precisamos estar em Cristo. E Jesus, ele disse aqui: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Não foi algumas, foram todas. E ele diz o que mais? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Olha o que Jesus diz aqui: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Deus, gente, ele nos conhece, ele nos formou. Deus conhece o nosso pensamento, cada palavrinha que está aqui, antes dela sair, antes que ela saia, ele já sabe o que nós vamos pronunciar. Porque ele é onipresente, ele está em todo lugar, onisciente, ele lê o nosso pensamento, a nossa mente. E onipotente, porque ele tem todo o poder. Deus, ele conhece o nosso coração, o íntimo do nosso coração ele conhece. Por que tem muitas pessoas, gente, que não prosperam? Porque se Deus der isso aqui, ela esquece dele, se ensoberbece, perde a salvação. Isso aqui só Deus conhece. O íntimo do coração só ele sabe. A verdadeira intenção. Jesus disse que aqui, gente, é gerado o quê? A morte, os maus pensamentos, adultério, tudo começa aqui, desce aqui. Desceu para cá, falou, desejou, gerou. E quantas pessoas estão gerando com a sua própria boca maldição? Estão gerando com a própria boca morte, destruição. E não estão cientes de que vão colher aquilo que estão semeando. Elas acham que elas estão plantando morte e vão colher vida, não vão. Quantas pessoas, gente, se amaldiçoam? Quantas pessoas não creem na palavra? Quantas pessoas preferem carregar o fardinho sozinho? Elas são tão egoístas que elas não dividem com Jesus. Não seja egoísta. Deixe que Jesus transforme o teu fardo em leve, em leveza. Com Cristo as coisas são mais leves. Ele disse que nós teríamos aflições, mas nós precisamos ter o bom ânimo porque Ele venceu o mundo.
E quem nos dá ânimo, quem nos dá coragem, é Ele, é o Espírito Santo que nos dá a palavra, que nos alimenta. Deus, Ele nos fortalece através da palavra. Eu preciso estar em Cristo, eu preciso ir a Cristo todos os dias. Eu preciso pedir perdão pelos meus pensamentos, pelas palavras que eu pensei, pelos dardinhos que eu deixei entrar aqui na minha mente. Eu tenho que pedir perdão todos os dias, eu preciso me consertar todos os dias, gente. Nós somos seres humanos. Por isso que Jesus disse: vinde a mim. Vá até Ele. O que está te pesando? O que está te ferindo? O que tem na tua alma? O que pesa? Coloca para Ele. Jesus, me ajuda aqui. Dá esse fardo leve. Confesse. Você sabe por quê? Que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se não fosse por elas, nós seríamos destruídos, gente. A gente não estaria mais aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente erra, Deus dá oportunidade para a gente se arrepender, para a gente voltar, para a gente confessar e abandonar. Porque senão a ira de Deus, se ela se acendesse sobre nós como ela se acendeu com aquele povo lá no deserto, que murmurou, que reclamou, que foi ingrato o tempo todo. Mas Deus, quando o povo foi picado pelas serpentes no deserto, de tanto que eles reclamaram, a decisão de olhar para aquela serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer era deles. Ou eles olhavam para a serpente quando eles eram picados para viver, porque se ele não olhasse, ele estava escolhendo morrer. Ele tinha que olhar. E nem o pai podia olhar pelo filho. Até as crianças que eram picadas tinham que elas olhar, para mostrar para nós que a salvação é individual, que nós temos que nos achegar a Ele se nós quisermos que Ele se achegue para nós. Eu preciso ir ao encontro de Jesus para que Ele se achegue a mim. Eu preciso orar. Eu preciso dividir a canga com Ele, andar aqui, do ladinho dele. Se eu quiser que o meu fardo seja leve, se eu quiser passar pela luta, porque nós vamos passar, não é nem questão de querer, nós vamos passar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições, nós vamos passar por momentos que vão tentar nos frustrar, nos decepcionar, nos afastar de Deus. Você lembra quando eu falei aqui da mulher de Jó? Olha a situação que Jó passou. Perdeu filhos, perdeu o gado, os animais, os servos, tudo no mesmo dia. E ainda ficou com aquelas enfermidades no corpo dele. A mulher, como um ser humano natural, ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Ele disse: tu falas como uma louca, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. E você sabe quando que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando Jó orou pelos seus amigos. Porque mesmo enquanto nós estivermos passando pelo vale, pelo deserto, nós precisamos abençoar os outros. Ser bênção na vida dos outros, orar pelos outros. Às vezes você está chorando por dentro, mas você está com aquele sorriso porque você sabe quem é que guerreia as tuas guerras. Você sabe quem é que luta as tuas batalhas. Você sabe em quem você tem crido. Você coloca os pés da cruz, você está aqui e Ele está tornando o teu fardo mais leve. Tudo posso naquele que me fortalece, Paulo falou. Só que Paulo passou por privações, Paulo passou por necessidades, mas em tudo ele deu glória a Deus. Ele disse: eu sei viver na escassez e sei viver na abundância. Paulo aprendeu a dar graças a Deus em tudo. Ele disse, Deus disse para ele: esse vai pagar, ele vai pagar, não, Deus disse para ele: ele vai sofrer, ele vai pagar o
preço vai sofrer por causa do meu nome. Por tudo aquilo que ele fez de errado, por toda a perseguição que ele fez, pelas pessoas que ele consentiu na morte, ele pagou o preço, gente, e ele não negou a Cristo. Ele disse que ele carregava as marcas de Cristo no corpo dele. Porque da mesma forma que Jesus apanhou, foi açoitado, Paulo também foi preso, foi chicoteado, Paulo sofreu naufrágios, Paulo passou por muitas coisas para pregar o evangelho. Paulo sofreu e ele disse que morrer para ele era lucro, porque ele sabia para onde ele ia. Paulo e Silas estavam na prisão cantando louvores ao Senhor. Quem é que está preso daquele jeito e está cantando louvores ao Senhor? Eu assisti um filme e agora eu não me recordo o nome, final de semana, no sábado eu assisti. Gente, a mulher entrou numa prisão e ali tinha algumas presas. E aquelas mulheres começaram a debochar e foi. Aí ela começou a dar o testemunho dela. Aí as mulheres começaram a prestar atenção, ela contou que ela tinha sido usuária de crack, como é que ela se libertou, tudo que ela passou. No final, e era uma história verídica. Acho que ainda há alegria, se eu não me engano. E ela, depois do testemunho, elas estavam todas afastadas, uma sentada numa classe aqui, a outra ali, até que elas foram se aproximando. E no final, aceitaram Jesus. E ela, para você ver o testemunho, que elas estavam ali arredias, pensando, né? O que ela vai vir falar para nós de Jesus? E elas mesmas diziam, a gente já ouviu falar dele. Aí ela mostrou o que Jesus fez na vida dela. Ela contou, as mulheres não acreditavam. Ela contou todo o processo de transformação, da salvação, como é que Jesus limpou, que Deus tinha o propósito para ela de pregar a palavra. Ela ia no presídio evangelizar. Ela ia pregando a palavra onde Jesus mandava. Então, para você ver que nós precisamos ir. Ela aceitou quando Jesus chamou, ela foi até Jesus. E é algo real, um caso real, verídico. Então, para você ver como Deus trabalha, a forma como Deus age, mas nós precisamos dizer sim para Cristo todos os dias, ir até Ele todos os dias. Problemas nós vamos ter, lutas nós vamos enfrentar, dificuldades vão se levantar. Às vezes Deus vai permitir que a gente dê uma passadinha no deserto. Não, hoje tu vai pro vale. Para que a gente seja moldado, para que a gente seja trabalhado, para que a gente aprenda que quando a gente começa a se tornar um pouquinho autossuficiente, achando que a gente não depende dele, ele diz, vai lá, filho, vai dar uma passadinha lá para você ver como é difícil sem mim. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então, pare de lutar sozinho. Deixa ele guerrear as tuas guerras. Divide a canga com Jesus. Anda ali lado a lado com ele. Diz, Jesus, vamos lá, é nós. Fecha a porta do teu aposento. O teu pai que está em oculto, só ele ouve, só ele vê. Sabe que esses dias me chamou a atenção? Eu gosto de orar aqui, né? Aqui na minha sala onde eu trabalho. E estávamos eu e meu pequeno, né, de manhã, enquanto eu estava aqui orando, a porta estava aberta, ele veio e fechou a porta. Daí me veio a palavra, fecha a porta do teu aposento. Deus usou ele e eu deixo para ficar escutando ele. E Deus fez com que ele viesse, ele fechasse a porta. Eu disse, amém, Senhor, é eu e tu. É tu e eu agora, vamos lá. É assim que Deus faz. Fecha a porta. Coloca o teu coração aos pés da cruz. Vinde, vá até Ele.
Eu não sei que fardo você está carregando. Eu não sei que dor, eu não sei que luta, se é uma enfermidade, se é um momento de luto, algo que está ali, um trauma, algo que você viveu, se é algo no teu emocional, na tua alma, vá até Ele. Só Ele pode te curar, só Ele pode tocar nessa ferida e fazer com que ela cicatrize. Mas você precisa ir até Ele. Troca o fardo com Ele, diz Jesus, vamos lá, me ajuda aqui. A palavra diz, né, em Amós, né, 3:3, senão poderão dois andar juntos? Se os dois não concordar, gente, não. Então, se não houver concordância, os caminhos serão opostos. Nós precisamos estar aqui, ó, na canga com Jesus, andar aqui, ó. Porque se eu não andar aqui, Ele vai estar aqui. Se eu estiver aqui, o caminho vai ser oposto, eu preciso estar aqui. Então, que você guarde esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo fale muito mais com você, que Ele te fortaleça. Vá até Ele, o vinde é todos os dias. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam renovadas, que elas sejam transformadas, que elas aprendam a ir até o Senhor. Que elas coloquem tudo aos pés da cruz, que elas dividam a canga com o Senhor, que elas sejam abençoadas, fortalecidas, renovadas, Pai. Que o Senhor possa tornar a caminhada delas leve, o jugo suave. Que o Senhor, Pai, possa transformar estas vidas, esses corações, reverter a situação que esta pessoa está passando, pelo vale que ela está atravessando, pelo deserto que ela está passando, Pai. Fortalece ela, Pai, que ela vá até o Senhor, que ela encontre paz, sossego, alento para esse coração, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vá até o Senhor. Só Ele pode colocar o azeite na tua ferida. Só o Espírito Santo pode tocar no mais íntimo do teu coração. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.